Nós vamos falar sobre quais são os pontos positivos e negativos de ser amigo dos filhos. O que que a gente faz? A gente é amigo dos filhos ou a gente é pai? A gente é amiga ou a gente é mãe? Como é que a gente combina as duas coisas? É possível conciliar as duas coisas? O pessoal aqui já tá colocando no YouTube 16, 21, 26, aqui no Instagram 11, 12, 5, 4, 1 a 9, 10 anos, beleza. Vai anotando aí para mim qual é a idade dos seus filhos. 4 anos, 16, 24 aqui no YouTube. Muito bom. Ângela, os filhos já são bem adultos. Mateus 21, Enzo 4. Muito bem. Bom, esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, ele serve para seus filhos em todas as idades, certo? Então, me diga uma coisa aí. Você se considera amiga dos seus filhos, amigo dos seus filhos? Diz aí para mim. E quem está chegando, vai colocando a idade dos filhos aí para eu ter noção de qual é essa idade. Bom, eu já vou começar, tá bom, gente? Vamos começar falando o seguinte. Primeiro eu quero dizer para você que não tem cartilha, certo? Não tem uma cartilha com orientações que cabem na vida de todo mundo. Se fosse assim, seria muito fácil, tá bom? Se as informações estiverem sendo legais para você, vai soltando os coraçõezinhos aí para eu saber se está indo de acordo com a sua necessidade. Bom, não tem cartilha, a gente não tem uma orientação de A a Z que cabe na vida de todo mundo, mas a gente tem princípios, certo? E são princípios que norteiam a saúde emocional de uma família. Esses princípios é que vão dar a você a base para você manter um relacionamento saudável, para que a sua família seja uma família funcional, ou seja, aquela família que exerce a função pela qual ela existe, ok? Então, eu quero te falar sobre algumas situações que a gente fica um pouco equivocada em relação a essa coisa de amizade. Todo mundo fala, eu quero ser amigo dos meus filhos, eu quero ser amiga das minhas filhas. Vamos ver o lado bom e vamos ver o lado ruim dessa história toda, tá certo? Bom, amizade é uma coisa muito boa, né? Então, falar que a gente não vai ser amigo é uma coisa que não combina muito. Todos nós aceitamos e entendemos que a amizade seja uma coisa boa. Então, vamos pensar o que tem numa amizade que favorece o relacionamento pais e filhos. Uma amizade é um relacionamento de confiança, certo? Então, nesse ponto, a amizade entre pais e filhos é uma coisa boa. O que é um relacionamento de confiança? Eu posso confiar em você. Amigos podem confiar uns nos outros. Pais e filhos precisam confiar uns nos outros. Eu não sei se você já passou por uma situação assim quando era criança, mas eu já vi muitas crianças passando por isso. A criança tem um segredo. E aí ela conta aquele segredo para a mãe, ou conta aquele segredo para o pai, ou desabafa alguma coisa, mas ela não quer que ninguém saiba daquilo. Para ela, aquela informação é muito importante. Ela não quer que ninguém saiba. A mãe ou o pai que está ouvindo aquilo acha que aquilo é bobagem. E ela acha até engraçadinho e vai e conta para a tia, conta para a mãe dela, né, para a avó das crianças, conta para outros adultos, e aí aquela criança chega uma hora e vê o segredo dela sendo contado por aqueles adultos. Já passou por isso quando era criança? Já fez isso com seus filhos? Pois é. Quando você faz isso, você perdeu a confiança. Ali quebrou a sua confiança. Isso não tem como uma amizade. Quando fiquei mocinha foi assim. Pois é. Isso acontece muito, né? A menina vai contar para a mãe e a mãe acaba contando para todo mundo. Você quebra a confiança. Isso mesmo, Sulamita. Você quebra a confiança. Não tem como ser amigo quebrando confiança, certo? Outra coisa, que não dá para, que precisa confiar. Você, quando confia o seu segredo em alguém, sempre guardei os segredos da minha filha, isso aí. Então, quando você
precisa contar o segredo seu, precisa desabafar um problema seu com alguém, você precisa ter a confiança de que aquela pessoa vai suportar ouvir aquilo, certo? Que aquela pessoa não vai desmoronar em ouvir aquilo. Isso é uma coisa que precisa, é um ingrediente da amizade que precisa ter. E muitas vezes, pais, mães, não conseguem esse equilíbrio emocional que gere esse tipo de confiança. Exemplo, é, eu já uma vez acompanhei uma menina que ela estava precisando muito de ajuda e eu perguntei se ela tinha contado aquelas coisas que ela contou para mim, se ela tinha contado para a mãe dela. E ela disse: de jeito nenhum, não posso contar para minha mãe nem contar para o meu pai, porque se eu contar eles desmoronam, eles não têm estrutura emocional para ouvir. Isso é uma coisa que dificulta a amizade. Você precisa ter estrutura, se você fala para os seus filhos assim: pode contar comigo, pode confiar em mim, pode se abrir comigo, porque eu sou a pessoa que você mais tem condição de confiar. Aí seu filho o abre, conta alguma coisa, uma situação que ele viveu, você descabela toda, você desespera, você perde o equilíbrio, pronto. Você já não tem mais a confiança deles. Entende? Então, é como aquela mãe, por exemplo, que a criança, se ela contar que teve algum problema na escola, aquela mãe vai perder a cabeça, vai sair correndo na escola, vai fazer o maior barraco, vai brigar com todo mundo. Aquela criança não consegue confiar, aquele adolescente não consegue contar uma situação que está vivendo lá de fora. Porque aquela mãe vai tomar as dores, o pai vai tomar as dores, vai perder o bom senso, vai lá, vai tirar satisfação, vai fazer briga, vai fazer confusão. E não dá para ser amigo de pai e de mãe desse jeito. Então, você precisa ser uma pessoa confiável, você precisa ser uma pessoa que tenha equilíbrio emocional, para que seus filhos possam acreditar e confiar em você. Outra coisa de uma amizade é saber ouvir. Você sabe escutar seus filhos? Para os filhos da gente serem amigos da gente, a gente precisa saber ouvir. Um amigo é aquele que você chega para conversar e ele está disponível para te ouvir, mas te ouvir com interesse, te ouvir com atenção. Sabe o que, que acontece? Quando o filho muitas vezes vai procurar a mãe ou procurar o pai para falar alguma coisa, o pai está vendo televisão, ele fala assim: pode falar. Ele está mexendo no celular, o filho chega e fala assim: pai, eu preciso falar com você. Fala, pode dizer. Isso não é interesse. Então, esse negócio de fala, pode ir falando, isso não é coisa de amigo. Isso não é coisa de alguém que tem interesse pelo outro. Então, se você quer ser amigo do seu filho, você quer demonstrar interesse, larga o que está fazendo. Ele chegou na sala, falou pai ou falou mãe, larga o que está fazendo, senta, oi. O que houve? Tá tudo bem? Olha no olho, para, escuta, não é? Se você estiver fazendo alguma coisa correndo e arrumando casa, por exemplo, e quer que a sua filha vá falando enquanto você está arrumando casa, isso não é coisa que amigo faz. Quer ser amigo dos seus filhos? Então para e escuta e larga o que está fazendo. Amigo é aquela pessoa que compartilha as coisas com a gente, certo? Amigo é aquela pessoa que faz alguma coisa junto com você, que compartilha a vida junto com você. Compartilha coisas, tem coisas em comum com você. O que você tem em comum com os seus filhos? Quantas vezes eu já vi, né? Às vezes o filho fala com o pai assim: ô pai, vem jogar comigo um pouquinho. E o pai fala: Deus me livre, que eu não suporto esses jogos que você joga. Então você arruma um jogo que você também possa gostar e dá de presente para o teu filho para dar uma oportunidade de você jogar com ele. Às vezes ele está ouvindo uma música e você assim: abaixa esse negócio que eu não suporto ouvir essas porcarias que você escuta. Isso não é coisa de amigo. Então, se você quer mostrar interesse e você quer ter afinidade, senta, pede para ouvir. Você pode achar uma porcaria aquilo que está ouvindo, mas você precisa fazer conexão com ele. Se você quer fazer uma conexão com seus filhos, então você tem que sentar e tem que ouvir, mesmo que você não goste. Você senta e joga, mesmo que você não goste do jogo. Você senta e assiste aquele seriado. Tem mãe que fala assim, a filha chama: ô mãe, vamos assistir um filme comigo? Que filme, menino? 2 horas de filme? Pelo amor de Deus, eu vou sentar aí com você 2 horas para ver esse filme? Vou não. O máximo é um seriado que tem 40 minutos só. Não assisto filme 2 horas, não. Calma. Quem está pedindo isso
É o seu filho, é sua filha. Você não quer ser amigo dele? Você não quer confiança? Você não quer um relacionamento estreito? Então a gente tem que aproveitar e fazer alguma coisa junto. Aí aquela mãe estabanada que nem explica as coisas, o pai também. Eu lembrei de uma história, me lembrei da história de um pai que estava entrando no ônibus com um garotinho tinha 10 anos. E aí o pai falou assim: Ó, o cara vai perguntar quantos anos você tem, você fala que tem 9, tá? Aí o menino falou assim: pai, eu não tenho 9, pai, eu tenho 10 anos. Ele falou assim: enquanto você estiver nesse ônibus aí, você tem 9 anos, porque eu não vou pagar o dobro de passagem, gastar o dobro de passagem, só porque você não quer falar que tem 9 anos. Enquanto você estiver dentro desse ônibus, você tem 9 anos. O garotinho entrou, o motorista falou assim: ô meu filho, quantos anos você tem? Ele falou: 9. Aí o motorista falou assim: 9? Quando é que você faz 10? Ele falou: assim que eu descer do ônibus. Então, o cara não explica nada, já empurra a criança, faz de qualquer jeito. Não é assim que funciona, gente. Outra coisa, se interessa pelo universo do seu filho. Se interessa pelos amigos, se interessa pelos lugares que ele vai, se interessa pelos lugares que ele frequenta, certo? Que tipo de coisa ele gosta. Mas é um interesse, assim, o que está acontecendo na escola, quais são as matérias que ele está tendo dificuldade. Mas amigo não pede relatório. Amigo conhece o que envolve as outras pessoas, mas conhece numa conversa aberta, descontraída, certo? Se você chegar para o seu filho e falar assim: eu quero saber quem são os seus amigos, eu quero saber com quem você anda saindo, me dá o boletim aí, deixa eu conferir esse negócio aí. Não é desse jeito. Você quer amizade com teus filhos? Então, proporciona uma situação onde a coisa vai fluir, o assunto vai fluir. Você vai descobrir tudo se você der abertura para uma conversa. Você vai descobrir quem são os amigos, o que os amigos fazem. Você vai devagarinho, perguntando uma coisa, perguntando a outra. Não como quem está fazendo uma investigação policial. Não, porque senão você assusta e ele não vai te contar nada. Mas se você der aquela abertura para você deixar que as coisas, o assunto vai fluindo e você vai demonstrando interesse, devagar, você vai saber de tudo. E aí ele vai ter vontade de contar as coisas para você. E você vai saber tudo que acontece com seu filho. Isso é ser amigo de filho, certo? Agora, a gente falou de várias situações onde essas características são características de amizade que podem ser estabelecidas num relacionamento pais e filhos. Agora, eu vou falar de situações de amizades que não cabe no relacionamento pais e filhos, ok? Então, uma situação de amizade que não cabe no relacionamento pais e filhos é que amigo é de igual para igual. Amigo não tem hierarquia, certo, querido? Amigo, você está no mesmo patamar dele. Pais e filhos, não. Nesse ponto, não tem amizade, certo? Amizade, você e seus amigos estão no mesmo nível. Ninguém manda em ninguém, ninguém é superior a ninguém, todo mundo tá todo mundo no mesmo patamar, do mesmo lado. Pai e filho, não. Você não está no mesmo patamar e existe hierarquia. E essa hierarquia não pode ser quebrada. E nessa hierarquia, se precisar de você escolher entre manter a hierarquia e manter a amizade, você esquece a amizade e mantém a hierarquia, ok? Porque amigos ele pode ter outros, pai e mãe ele só tem você. Então, você não pode abrir mão da hierarquia. E hierarquia é o seguinte: pai e mãe manda e filho obedece. Pai e mãe têm autoridade e filho é submisso. Infelizmente, hoje, a gente vive num tempo muito diferente do tempo do meu pai quando era criança. Na época que o meu pai era criança, pai e mãe mandavam e filho obedecia e sem questionamento. Hoje não. Hoje tem muitas famílias onde quem dá as ordens são as crianças. Hoje, muitos pais acham que dar liberdade, valorizar a autoestima de uma criança é deixar ela dar as ordens. Isso é tirar a função da família. Isso é desequilibrar completamente uma família
quando a hierarquia é quebrada. O seu filho é submisso a você. Então, nesse ponto, querido, não tem esse negócio de igualdade, porque se tiver, vai desandar tudo. Porque vai acabar o respeito, vai acabar a direção, a orientação. Se quebrar a hierarquia, querido, você quebra a função da família. E aí o seu filho vai olhar a realidade de uma maneira totalmente distorcida. Infelizmente, eu já vi muitas crianças que elas mandam em pai e mãe. Eu quero isso assim, assim, e eu quero agora. Eu quero isso e quero agora. Pois é, isso aí não é dar liberdade a uma criança. Isso aí é tirar dela completamente a direção. Isso não é amar. Isso é largar de mão. Isso é deixar para lá. Isso é não querer o trabalho de manter a ordem, manter a direção. Não faça isso porque você desorienta completamente os seus filhos. Entende? Então, amigos estão no mesmo patamar. Pais e filhos, não. Pai é grande, filho é pequeno. Certo? Tem pai e tem mãe que não corrige filho para não perder a amizade com o filho. Aí é nesse ponto que a amizade não é saudável. Quando o pai deixa de ser pai para ser amigo, aí a amizade bagunçou a vida do filho. É o que eu falei, amigo ele vai ter outros, pai só vai ter um. Então, não perca a autoridade, não perca o respeito, não quebre as regras para ter a amizade do seu filho ou a amizade da sua filha, porque isso não vai ser saudável nem para você e nem para ele. Quando falta o limite, quando o limite é quebrado, quando o limite não é um limite estabelecido, porque os pais estão preocupados com a amizade, você descontrola, você deixa seu filho sem, você deixa ele com a ilusão de que ele é o centro, de que tudo gira em torno dele, de que as coisas vão funcionar do jeito dele, e um dia ele vai quebrar a cara, porque não vai ser assim. Ele está sendo assim na sua casa, quando ele chegar na escola, quando ele chegar no relacionamento com outras pessoas, as pessoas não vão fazer dele o centro do universo. Então, não faça isso, senão ele vai acreditar nisso, ok? Se você deixa livre demais todas as fronteiras, se você deixa livre demais e não coloca nenhum limite, o seu filho e a sua filha vão ter que encontrar essa direção sozinho. E eles vão encontrar essa direção de qualquer jeito, de qualquer maneira, certo? Mas quem tem que dar essa direção é você. Então, se você for muito livre, deixar tudo rolar solto, ele vai ficar completamente desorientado. E se você for aquela pessoa extremamente rígida, que controla tudo, que faz do seu filho um fantoche, que quer dirigir cada passo dele, você torna ele um prisioneiro seu. Aí ele vai ficar acuado, ele vai ficar inseguro, ele não vai crescer, ele não vai amadurecer. Então, gente, os pais que não querem ter trabalho, é verdade. Então, a gente está falando de uma coisa que não é fácil. Por isso que a gente precisa prestar atenção, a gente precisa. Estou com uma dificuldade imensa de impor autoridade com a minha filha. Exatamente, pois é. Não é uma coisa fácil, mas a gente precisa entender que o pai e mãe é que mandam. Tem que ter estratégias diferentes na adolescência. É diferente de quando você dá limite para uma criança de 10 anos, mas eles têm que saber que quem manda nessa casa é você. Você é a autoridade, certo? Doutora Elizabeth, seus vídeos têm me ajudado muito. Glória a Deus, Adriana. Outra coisa, pais que querem ser muito amigos de filho, querem que os filhos sejam confidentes dele, pais que têm carência muito grande. Tem pais que são extremamente frágeis, tem pais que são extremamente carentes. E aqueles pais carentes demais costumam achar que o filho e a filha é o seu melhor amigo e faz dele confidente. Ou como eu já vi isso. Mãe
que pega a filha para ser confidente dela e fala tudo o que acontece no relacionamento dela. Você já viu isso? Você já viu relacionamento assim? De filha que é confidente de pai? Solta esses coraçõezinhos aí para eu saber se você já ouviu isso em algum lugar, se você já viu isso em algum lugar. Bota um monte de coraçãozinho aí, dá um monte de joinha aí, para eu saber se isso faz parte da realidade perto de onde você vive. Sabe o que acontece? Tem mães que não têm amizades com outras pessoas ou não confiam em outras pessoas. Aí faz da filha a sua confidente. Gente, a sua filha não quer ouvir sobre o seu relacionamento com o seu marido. Não, porque o seu marido é o pai dela. Ela não quer escutar sobre intimidade de vocês. E quantas vezes tem mães que fazem isso? Elas contam dificuldades do relacionamento íntimo dela com o marido dela. Sua filha não quer saber disso. Isso não é para ela saber. Então, poupe seus filhos de coisas que são suas e que você precisa ter amigos para você falar sobre isso. Ou você procura um psicólogo, ou você procura alguém que possa te ouvir, alguém do mesmo nível que você. Não faça dos seus filhos seu confidente. Eles não estão preparados para isso, eles não têm que ouvir isso, eles não querem ouvir isso. Tem pais que precisam amadurecer, pais frágeis, pais indefesos, pais que muitas vezes o filho tem que ser o pai, a filha tem que ser a mãe, a filha tem que ser mãe da mãe. Sabe aquela situação que a mãe, ela não consegue se defender? Às vezes ela vive um relacionamento doentio dentro de casa com o marido, mas ela não tem força para se defender, ela não tem atitude, ela não consegue se colocar, ela não consegue se impor, ela fica submissa numa relação abusiva. Quando ela não se defende, o que que ela faz? Ela faz os filhos entrarem na defesa dela. Acontece que filho é filho, ele não pode ser a sua mãe. O filho não pode ser o seu pai. Então, pai e mãe têm que amadurecer, têm que buscar ajuda para crescer, mas não pode colocar os seus filhos para proteger você. É você que tem que tomar atitude e se proteger, senão há uma inversão total de papéis. Senão, você está trocando de lugar com os seus filhos, e isso não está certo fazer. Tem filho, tem pai e tem mãe que coloca o filho ou a filha no lugar do cônjuge. É aquela mãe, por exemplo, tem mães que perderam o marido, tem mães que o marido foi embora, se divorciou, tem mães que o marido está dentro de casa, mas tem um relacionamento péssimo entre os dois. Aí o que eles fazem? Aquela mãe, ela pega o filho e coloca no lugar do pai. Ela faz uma aliança com o filho e isola o pai. Ou então é aquele pai que faz uma aliança com a filha e isola a mãe. Isso é disfuncional. Isso é você inverter os papéis. Isso é você criar uma grande confusão dentro da sua casa, uma situação doentia. É doentio isso. O seu filho não tem que ocupar o lugar do seu marido. Sua filha não tem que ocupar o lugar da tua esposa. Cada um no seu lugar. Por isso as pessoas têm que amadurecer primeiro para conseguir ser um pai e uma mãe. Não adianta apenas você entender quais são os comportamentos certos, quais são as regras, não é uma cartilha, é uma questão de amadurecimento. Você precisa buscar a sua estrutura emocional, fortalecer a sua estrutura emocional. Tem pais que são imaturos, mães que são imaturas, que quando estão brigando com o filho, que estão chamando atenção, que estão corrigindo por causa de um erro, quando você olha de fora, você não sabe a idade de quem ali. Você não sabe quem é mais velho, quem é mais novo. Que aquele pai parece um adolescente, aquela mãe parece um adolescente também. A briga, querido, parece uma coisa de igual para igual. Tem pais e tem mães que na hora que tem que chamar a atenção de um filho, ao invés de corrigir, ela faz chantagem. É aquela mãe ou aquele pai que fala assim, como você pode fazer isso comigo?
Como você pôde fazer isso? Eu sou assim, assim, eu faço tudo, eu te dou tudo que você quer e você me desagrada desse jeito. Isso não é ser pai e mãe. Pai e mãe corrige, não faz chantagem, não lamenta, não pede pelo amor de Deus, certo? Então, a gente precisa de estrutura emocional para ocupar um lugar saudável dentro de casa. Isso, querida. Tem pessoas, tem mães que elas são tão carentes e tão frágeis que elas têm ciúme da amizade das filhas com outras pessoas. Ela tem ciúme da filha ter uma melhor amiga, porque aquela filha está contando para a melhor amiga coisas que não conta para ela. Mas a sua filha pode ter amizades, ter a melhor amiga que não seja você. Você continua sendo a mãe dela. Você não precisa ser a melhor amiga dela. Ela pode ter amigas confidentes que ela vai contar coisas que ela nunca vai contar para você. Isso não é doentio, isso é saudável também. Não tem necessidade de você ser a pessoa de maior confiança dela no sentido dela contar tudo que ela quer. Pode ter certeza que se você tiver uma boa aliança com a sua filha, uma boa aliança com seu filho, quando eles precisarem de ajuda, quando eles precisarem de socorro, quando eles precisarem de um suporte, de um lugar seguro, é você que ele vai procurar. É com você que ele vai contar. Mas as coisas deles, questões de relacionamento, de namoro, com muitas coisas pessoais, coisas íntimas, eles vão buscar um amigo ou uma amiga, não tem problema. Você é que precisa, enquanto pai e enquanto mãe, cuidar do seu equilíbrio emocional para você viver isso como uma coisa natural e não como uma pessoa carente. Você me entende? Então, resumindo, a gente precisa se equilibrar emocionalmente para que a gente possa ter um equilíbrio, um relacionamento entre filhos de uma maneira saudável. Então, gente, se para a sua amizade com teus filhos acontecer, você tem que perder a autoridade, você tem que quebrar as regras, tem que faltar o respeito, tem que mudar a hierarquia, então a amizade não vai ser saudável, certo? Se você conseguir ter uma amizade baseada no sigilo, na confiança, no respeito, no interesse, numa boa comunicação, mas mantendo a sua autoridade, mantendo o limite, mantendo as regras, mantendo o respeito, aí sim você pode ter uma amizade, sendo que as coisas precisam combinar dessa forma. Eu sei que educar não é fácil, por isso a gente está conversando sobre isso. A gente não está aqui para que você se sinta culpado pelos seus erros. Não é isso. Porque eu sei que você erra, eu também erro. Tem gente que pensa assim: filho de psicólogo deve ser muito saudável emocionalmente. Não é nada, gente. Não é nada, porque eu não fui uma boa mãe também. Eu errei muitas vezes, eu ainda erro. Todos nós erramos. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para aprimorar, para crescer. Mas todo mundo erra. Filho de psicólogo tem problema emocional também. Igual filho de pediatra fica doente. O pai e a mãe é pediatra, mas o filho fica doente. Do mesmo jeito que cardiologista sofre do coração também, certo? Então, todos nós temos dificuldades. O que a gente precisa é encarar essas dificuldades e buscar socorro, e buscar ajuda. O problema é quando a gente não admite essas dificuldades, porque a gente fica se sentindo culpado, a gente quer ser aquela melhor pessoa do mundo, quer ser a mãe mais perfeita do mundo. Aí quando alguém aponta um erro para você, você fala: eu não sou assim. Não somos, queridos, somos sim, eu sou, você é, todos nós temos problema, certo? A gente precisa admitir isso, reconhecer isso, porque quando a gente reconhece, a gente busca saída, a gente busca solução. Mas precisa de começar pelo reconhecimento. Por isso que Jesus perguntou para um cego o que ele queria que fizesse. Parecia que estava óbvio que o cego queria ficar bom. Não está óbvio. Jesus queria que ele tivesse consciência. Então é isso que Jesus espera, que a gente tenha consciência. Ok? Então, pensa na sua vida, pensa na sua casa. A gente está aqui para crescer, para aprender.
tá certo? E você tem que entender o seguinte: eu e você precisamos entender que existe uma criança problemática dentro de nós. Um dia, querido, nós fomos crianças, nós fomos adolescentes. Às vezes a gente esquece isso, mas a gente já foi criança e já foi adolescente. E a gente já sofreu muitas coisas. E essas questões lá da nossa infância, hoje, estão prejudicando o nosso relacionamento com nossos filhos. As nossas dificuldades de criança estão influenciando no nosso relacionamento com nossos filhos, porque a gente não trata delas. Então, a gente precisa de fazer esses dois movimentos. A gente precisa cuidar da gente mesmo e cuidar do relacionamento. Por isso, eu quero te fazer duas indicações aqui. Eu quero te indicar esse livro aqui. Você tem dificuldades da sua infância, mas você precisa descobrir onde estão essas dificuldades. Esse livro, Revendo Caminhos, já ajudou centenas de pessoas a entenderem onde estão os nós, onde estão aqueles equívocos, aqueles obstáculos da vida que você precisa reconhecer para ultrapassar. Esse livro já ajudou muita gente a identificar isso e ultrapassar isso. Então, você precisa buscar esse entendimento, buscar essa compreensão. Imagina você compreendendo como é que você está se comportando hoje, por que você se comporta da maneira que se comporta. Isso vai clarear e vai te dar oportunidade de você reconhecer, identificar e mudar, ok? Josélia está dizendo que tem. E o outro é esse aqui, que é o Poder da Palavra dos Pais. Esse livro também já ajudou muitas e muitas e muitas famílias a detectarem onde está o problema. A gente precisa cuidar dessa geração. Essa geração precisa ter força emocional, porque o mundo está ficando cada dia pior. Então, você precisa dessas informações, você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Aqui tem duas fontes de ajuda riquíssima para orientar você. O Poder da Palavra dos Pais, para ajudar você a fortalecer o emocional do seu filho. E esse aqui é o Revendo Caminhos, para ajudar você a se fortalecer emocionalmente. Como que compra? Entra no site da Editora Betel. Entra lá, site da Editora Betel. Você entrando lá, eles vão mandar na sua casa. Você pode adquirir agora o seu livro e ele em poucos dias vai estar na sua casa. Um pouquinho, meia hora de leitura que você tira todos os dias, você vai crescer muito e você vai mudar muito o relacionamento. Já li os dois, são meus livros de cabeceira, Carol. Isso. Qual é o autor? O autor está aqui, ó. É essa que vos fala. Esses dois livros são de minha autoria. Alguém está falando Mãos e Amor? A autora sou eu, tá? O Poder da Palavra dos Pais e Revendo Caminhos, tá bom? Se para sua amizade com teus filhos acontecer, você tem que perder a autoridade, você tem que quebrar as regras, tem que faltar o respeito, tem que mudar a hierarquia, então a amizade não vai ser saudável, certo? Se você conseguir ter uma amizade baseada no sigilo, na confiança, no respeito, no interesse, numa boa comunicação, mas mantendo a sua autoridade, mantendo o limite, mantendo as regras, mantendo o respeito, aí sim